Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? É maravilhoso estar na presença do nosso Deus. E Ele tem falado conosco, amém? E eu creio que Ele vai continuar falando conosco, amém? Aquilo que Ele vem falado há algum tempo, aquilo que Ele vem ministrado, amém? Porque eu não quero aqui ser uma pessoa que traz algo que está fora, extraordinariamente fora do que Ele quer. Porque muitas vezes as pessoas querem trazer algo muito, uau, que revelação, mas está fora do fluir do que Deus está falando, amém? E eu creio que há um tempo, não é de agora, amém? Não é de meses, mas é já de algum tempo, amém? Que Ele vem nos conduzindo no mesmo caminho, amém? Amém? Numa mesma direção. Eu peço que vocês abram em Mateus 6. Deus é atraído pela fome, amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Glória a Deus. A tua fome, eu quero provocar você a analisar no teu coração, em você, como está a tua fome, amém? Você chegou a este lugar saciado, ou você chegou a esse lugar desesperadamente faminto por Deus? Ou você chegou já saciado das coisas que você viveu? Amém? Nós devemos chegar à presença de Deus com uma fome, que somente Ele pode nos saciar. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz, não precisa abrir, pode deixar em Mateus 6, glória a Deus. Diz assim, em Salmos 89, no versículo 14, que a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Glória a Deus. Então a retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ontem eu estava com o Miguel cuidando dele e ele estava com duas coisas na mão. Ele estava querendo mexer na tecla da lâmpada com um negócio na mão. Só que ele não conseguia ele soltava um e ia mexer no outro, não conseguia. E ele ficava assim, ele não fazia nenhum e nem o outro. É a mesma coisa, gente. Se você não liberar o teu coração, amém? Se você não realmente falar, Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso realmente vir para esse banquete, amém? E se alimentar da palavra de Deus, você não vai comer nem o que está aqui, nem o que ficou lá, amém? Você precisa se desligar agora, fazer igual o Miguel fez, deixar a mãozinha desocupada para poder pegar, glória a Deus. Então você tem que agora estar com a sua mão desocupada, amém? Alegoricamente falando, para você poder pegar aquilo que Deus tem para você, glória a Deus. Senão você não vai ter nenhum e nem o outro. Glória a Deus. Então, em Mateus 6, 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Fala comigo, é a sua justiça. Glória a Deus. Então nós vamos aprender um pouco sobre justiça, sobre os justos. Glória a Deus. Na palavra em que Deus me trouxe, na mensagem que Deus me trouxe, da outra vez que eu ministrei, nós falamos sobre o amor, amém? Sobre o amor ágape, sobre estar sensível ao Espírito, sobre derramar o amor ágape na vida das outras pessoas, amém? Que não é por obras, mas foi a cruz de Cristo que nos salvou. Foi Jesus ter morrido na cruz que nos salvou. Glória a Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco além ainda disso. Porque a Lu falou bem assim, Aline, Deus falou que você não é para você ir atrás de um novo poço. É para você aprofundar no poço que você já está, amém? Então, naquilo que Deus já me trouxe ao meu coração, eu mergulhei um pouquinho mais e eu dei de cara com a justiça de Deus, amém?
Deus é justo. Então ele diz que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas das vezes nós usamos somente esse versículo para dízimos, para as ofertas, para falar de algumas coisas assim, né, relacionadas a isso. Mas nós devemos compreender que essa é a missão da nossa vida, buscar o reino de Deus e a justiça que vem dele. Não a justiça humana, não a justiça da terra, mas a justiça de Deus. Glória a Deus. E um pouquinho antes, ele está falando sobre o tesouro no céu, aí em Mateus 6, se você voltar, lá no 21, ele fala bem assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Glória a Deus. No trono do nosso coração, amém? Trazendo isso, só há espaço para um. Ou é Deus, ou é outra coisa. Amém? E aqui, nessa parte que me trouxe nesse texto, foi o que os olhos são a candeia do corpo. Nós olhamos todas as coisas através da visão que nós temos do mundo. Glória a Deus, isso se chama cosmovisão. A cosmovisão, resumidamente, é a visão que você tem do mundo. Amém? É como você enxerga, é as suas lentes para as coisas que acontecem no mundo, para tudo que é relacionado à crença, amém? Tudo. Você tem uma lente. E se essa lente, e isso resulta também da maneira como você se comporta e age, amém? E se a sua lente, se os meus óculos estiverem sujos, embaçados, riscados, eu vou enxergar todas as coisas dessa maneira, amém? Se eu não tiver com os meus óculos, com o grau correto, limpo e sem risco, eu não vou conseguir enxergar as coisas da maneira como elas são, amém? As coisas da maneira como elas são. Então, para você poder ter a visão correta, a cosmovisão correta, bíblica, você precisa conhecer a palavra de Deus, amém? Então, quando nós conhecemos a Deus, nós somos convidados, nós temos e devemos que mudar a nossa visão. Não tem como a gente estar na igreja, falar que somos cristãos, com uma visão do mundo como nós tínhamos antes, amém? Porque muitos estavam cegos e tornaram a ver, amém? Deus, Ele quer que você troque a lente hoje. Talvez alguém aqui está cego, talvez alguém aqui está com a sua lente suja, amém? E Deus quer que você mude a sua visão a respeito das coisas, amém? Hoje nós vivemos em um mundo, e essa palavra, ela veio ao meu coração, e depois eu fui buscar, e realmente existe no mundo corporativo um negócio chamado cultura do erro. A cultura do erro é a capacidade de ver a falha como algo que traz novos pensamentos e atitudes. Amém? A cultura do erro é a capacidade de ver a falha como algo que traz novos pensamentos e atitudes. E será que isso, para nós, é a cosmovisão correta? Será que nós devemos se apoiar nisso? Frases comuns, e existem milhares de frases sobre o erro, colocando o erro como um ponto-chave para a gente ser aperfeiçoado. É errando que se aprende. Será que isso está certo? Nós vamos aprender, amém? Versículos usados, ou aqui dentro da igreja, como que as pessoas, elas fazem com o erro?
elas se utilizam de textos bíblicos para se apoiar no seu erro e justificar o seu erro. Usando, por exemplo, um texto que fala: a carne é fraca. A carne é fraca. Mas lá mesmo está falando: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Amém? Você é conduzido pela carne ou pelo espírito? Nós vamos nos apoiar no que nós temos do homem, ou nós vamos olhar para Deus, para o que Deus já fez por nós e já nos deixou como algo que é atingível, amém? Alcançável. Glória a Deus. Então muitas pessoas se justificam. E essa cultura, que é algo muitas vezes sutil, ela vai entrando e a gente vai se justificando. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas... E aí a gente vai tornando algo que é errado como normal. Amém? A nossa visão vai ficando deturpada. As nossas lentes vão ficando estragadas. Amém? A gente vai perdendo a visão. Glória a Deus. Agora peço que vocês abram em 1 Coríntios 10, 1, 5, e vocês vão entender depois sobre isso que eu falei agora, sobre essa introdução que eu trouxe. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 1. A gente cantou uma canção que fala bem assim: que ruja o leão. Eu creio que ele vai rugir como um leão. Ele vai dividir, amém? A palavra dele divide. Ela é como uma espada, ela tem que dividir o nosso coração e deixar claro o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Glória a Deus, na nossa vida. A gente não anda como quem não tem certeza de que para onde vai, amém? Nós temos certeza, nós temos uma convicção. Glória a Deus. Hoje nós vemos o que no mundo? As pessoas estão incertas sobre tudo. Ah, será que eu sou homem ou mulher? Será? Eu acho que... Ah, será que eu sou isso ou aquilo? Ah, o que será? O que será sobre aquilo? O que será sobre... Tudo foi colocado como incerto, sendo que Deus tem algo certo para tudo. Glória a Deus. Porque não quer... Amém. Vamos começar a ler lá em 1 Coríntios 10, diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Observe que ele fala: todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Amém? O povo que saiu do Egito. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eu creio que você não quer ter seus corpos espalhados no deserto. Misericórdia, né? Então, atenta porque eu vou falar. Todos nós estamos sob as mesmas condições. Todos. Quando o pastor vem falando, sejam reunidos ou atentam-se para que eu estou dizendo. Amém? A trombeta está soando em Sião. Glória a Deus. Estou direcionando o meu povo. Ele está falando que todos estão debaixo da mesma coluna de fogo. Nós. Para direcionar, aquecer o lunar durante a noite. E a nuvem para direcionar e aplacar o sol escaldante do deserto durante o dia. Então, eu, você, todos nós estamos sob uma mesma coluna de fogo e uma mesma nuvem. Amém? Sobre uma mesma direção. Todos estamos. Todos estamos sendo alimentados com o mesmo alimento espiritual. Amém? A mesa do Senhor. Ele tem preparado a mesa para todos. Glória a Deus. Para todos nós. É o mesmo alimento espiritual.
que você tem recebido, é o mesmo alimento espiritual. Por isso que a gente tem que deixar a nossa visão, deixar o que a gente está na mão, para agora entender o que Deus está falando. E desde que Ele está falando há muito tempo, amém? Desde 2020 ficou mais claro, amém? No ano da pandemia, em que Ele deu direções claras e específicas. Glória a Deus. Todos estamos, igual eu falei, se alimentando. Você tem rejeitado o alimento que Ele tem preparado aqui? Que Ele tem entregado através do altar dEle, através daqueles que estão ministrando? Você tem usado a palavra para analisar o teu coração ou você está pegando a palavra para examinar os outros? Você tem pegado a palavra para você aplicado na tua vida? Você tem se alimentado? Porém, não foram todos que agradaram a Deus. Ele diz lá, né? Que não se agradou da maioria deles. Todos estavam nas mesmas condições e Ele não se agradou da maioria deles. E os corpos ficaram espalhados pelo deserto. Qual é o tipo de pessoa que agrada a Deus? Quais são as pessoas que agradam a Deus? Romanos 8:8 diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Então, aquele que não é dominado pela carne, ele agrada a Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito. Eu vou abrir lá. Porque nesse texto ele fala muitas coisas muito importantes no que diz respeito a como nós vamos agradar ao Senhor. Amém? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Então, aqueles que agradam a Deus é aqueles que vivem em Espírito. Amém? Glória a Deus. Ele também diz assim, em Gálatas 5, 24 e 25. Ele fala do fruto, o fruto do Espírito, amém? Não são os frutos, ele fala do fruto do Espírito. E aí ele continua falando, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, fala comigo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, aquele que vive e anda pelo Espírito é o que agrada a Deus. Glória a Deus. Em Timóteo, 2 Timóteo 2,4 diz que nenhum soldado se deixa envolver com os negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Glória a Deus. Então, aqueles que se envolvem com as coisas do alto, amém? Aqueles que se ocupam com as coisas do alto, esses agradam a Deus. Aqueles que vivem pelas coisas terrenas, eles não vão agradar a Deus, porque eles vivem pelas coisas passageiras. Amém? Mas aqueles que se ocupam com as coisas do céu são coisas eternas. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar a ler em 1 Coríntios 10, lá que nós estávamos lendo. Então, nós aprendemos que todos estavam sobre as mesmas condições, alimentados com o mesmo alimento, bebendo da mesma bebida, mas muitos não agradaram ao Senhor. Amém? A partir do 6. Isso, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. E essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Essas coisas ocorreram como exemplo para quem? Para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Amém?
Então, esses episódios são relatados em Êxodo 32, 6, que fala do bezerro de ouro. Em Números 29, 9, que fala da doutrina de Balaão. Em Números 21, 6 e 9, que fala da serpente de bronze. Em Números 14, que fala da incredulidade, depois do relatório dos espias, amém? E o anjo destruidor que fala que é esse anjo que ele veio somente para executar, amém? Esta palavra, porque aqueles que murmuraram contra Deus, eles não tomaram posse da terra prometida. Então aqui nós vemos uma série de pecados, amém? Idolatria, amém? Murmuração. Os pecados em que o povo de Deus, eles foram, amém? Eles caíram e é onde eles não tomaram posse da terra. Amém? O que nós entendemos com esses episódios? Foram inúmeros os pecados deste povo e a consequência dos seus erros foram devastadores. Agora escuta o que eu vou falar. Enquanto o que o Senhor tem nos dito há algum tempo, desde principalmente 2020, temos que ser assertivos naquilo que o Senhor já nos direcionou. Porque se você não entrar nessa direção, amém? E não somente estar debaixo da nuvem e da coluna de fogo, se o teu coração não se voltar para o teu Senhor, os seus corpos ficarão estendidos pelo deserto. Por isso que não tem cultura do erro. Porque o Senhor não erra. O Senhor é justiça. Entendeu? Essas pessoas que erraram, elas tiveram consequências terríveis. E por que a gente acha que com a gente vai ser um pouco diferente? Quanto o que o Senhor está falando para você, não saia do que o Senhor está falando para você. Porque essa consequência pode ser terrível. Pode ser terrível. A minha vida também. Amém? Enquanto, se não estiver com o coração alinhado com o que o Senhor quer, amém? Porque este povo era obstinado, um povo que estava com saudade de coisas, de cebolas, amém? E aí você vai falar bem assim, mas a gente não pode ter tão vontade assim, né, de uma cebola, de comer uma coisa boa, uma picanha, sei lá, entendeu? E meus irmãos, essa palavra é muito séria. É muito séria, porque o Senhor está guiando, está conduzindo. Nós vemos claramente, aqueles que são filhos de Deus, eles veem a palavra se cumprindo os últimos dias, se encaminhando, amém? E esses dias eu vi uma pessoa falando assim, hoje, não sei se vocês perceberem, há muitas canções que falam Maranata, há muitas canções que falam da presença de Deus. Mas vocês sabiam que o mundo gospel pode entender que a gente está comprando algo, falando Maranata, e o nosso coração não está clamando Maranata? Você entende que a gente pode estar falando, eu só quero a tua presença, quando você se deleita nas outras coisas. E essa pessoa falou bem assim, há um estilo de vida Maranata. Há um estilo de vida Maranata. Aqueles que anseiam verdadeiramente, amém? Pelas bodas do Cordeiro. A vida dele é um amém. A vida dele é um amém. Nós só temos uma vida aqui. Ou a gente faz segundo o que o Senhor está falando. Aí você vai falar assim, da outra vez você pregou sobre um amor que alcança. E essa palavra, ela é sobre amor. Essa palavra, ela é sobre misericórdia. Essa palavra, ela está falando sobre um amor incondicional. Você tem que entender isso, nós vamos compreender. Glória a Deus. Que Deus não é menos Deus quando Ele fala da sua justiça. Porque quando nós falamos de Deus, amor, a gente acha que Deus está... E quando a gente fala de Deus, justiça, Ele está com chicote. É essa que você pinta na tua mente, eu tenho certeza. Assim como muitas vezes eu imaginei. Então, Deus é o amor, Deus é a justiça. E quando a gente fala do amor de Deus e a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente vai ver a justiça dele. Amém?
Vamos continuar a ler então 1 Coríntios. Essas 11, tá? É 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E nesse texto, muitas pessoas, eles usam para falar sobre todas as pessoas. Amém? Eles falam bem assim, você que está em pé, cuide para que não caia, não é verdade? E a palavra de Deus aqui está dando outro sentido a isso. Ele está falando bem assim, ó, assim, aquele que julga estar firme. É aquele que está firme? Não, é aquele que julga estar firme. É aquele que, ele julga estar firme, mas a casa dele está construída na areia. Não é o justo de Deus. Porque os justos de Deus, eles estão com a casa na rocha. Pode vir vento, pode vir o que for. Amém? Mateus 7, 24. Eles estão firmes na rocha. Glória a Deus. Então, não vamos usar esse texto para dizer sobre qualquer um. Olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Agora, aquele que está em pé, que se julga estar em pé e não está firmado na areia, esse sim. Ele se julga, mas ele não está. Ele se julga, mas ele não está. Mas o que está verdadeiramente firmado com a sua casa na rocha, esses são os justos. Glória a Deus. E a palavra lá em Salmos 92, ela fala bem assim, ó. Quem são os justos? Ela fala bem assim, eu vou abrir. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Amém? Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. E para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Então os justos, eles são como o cedro do Líbano. Glória a Deus. O cedro do Líbano, ele cresce, no início ele cresce assim, 5 centímetros para fora e 1,5 metro para baixo. Quer dizer que os justos, eles, muitas vezes as pessoas não vão ver. Amém? Não vão ver o que está acontecendo com ele. Parece nada, né? É 5 centímetros, é isso aqui. Só que depois ele pode chegar a 40 metros de altura. 14 metros de diâmetro, né? De espessura. Então, os justos, eles são comparados ao cedro do Líbano. Amém? Porque eles vão estar firmes. Glória a Deus. Eles vão estar constantes, convictos. Glória a Deus. Então, os justos, eles são como o cedro do Líbano. E não como aqueles que se julgam estar em pé, mas não, eles estão na areia. Amém? Quem são os justos? A palavra de Deus diz, em Romanos 3:20, que ninguém é justo mediante o cumprimento da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ninguém é justo mediante o cumprimento da lei. Porque quando nós vamos ler lá, para o homem, por que Deus mandou Jesus? Porque ele viu que o homem estava era impossível. Os homens que desejavam ardentemente servir ao Senhor, até aqueles, eles, como Davi, amém? Eles se desviaram. Então, ninguém poderia ser declarado justo diante de Deus. Mas agora, aqueles que é justo mediante a Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, você é justo mediante a obra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. Aí em Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Também em Gálatas 3,11 diz, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Em Hebreus 10:38 diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Amém?
Então, os justos, eles são firmes como o cedro do Líbano, amém? E eles são justos, declarados justos, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Justos são os que estão debaixo da palavra de Deus, que não saem desses trilhos. Porque a palavra de Deus, ele é um trilho que nós devemos conduzir a nossa vida, como um trem, amém? Que nós devemos, se você está fora disso, você descarrilhou o trilho. Você está fora, amém? Então, a palavra de Deus, ela é esse trilho, amém? Para a gente conduzir a nossa vida. Não são os que auto se justificam. Não são aqueles que firmaram na areia, amém? Baseados em sua carne, mas os que são guiados pelo Espírito. Em Lucas 18, 9, Jesus fala, né? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou a parábola. Ele conta a parábola, amém? Do fariseu e do publicano. Porque ele falava, né? Sobre as suas obras. Ele falava que ele jejuava. E o pastor, se não me engano, até citou esse texto também no domingo. Mas não são os que se auto-justificam. Glória a Deus. Como são os atos de justiça, as obras dessas pessoas que se auto-justificam? Isaías 64, 6 fala assim: seus atos de justiça são como trapos imundos. Amém? Os atos de justiça daqueles que se auto-justificam, eles são trapos imundos. Daqueles que fazem todas as coisas, mas quando você vai olhar o coração mesmo dele, quem está no trono do coração dele é ele mesmo, amém? Que não, no trono do coração dele não está o Senhor. Ele se auto-justifica em seus atos. A Lu pregou uma palavra, acho que 2021, que falava sobre isso. E eu assisti novamente essa palavra. E é uma palavra muito tremenda, que mexeu com as minhas estruturas. Porque ela fala bem assim, que os trapos imundos, eles eram usados para tampar a lepra. Ou a imundícia, a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era considerada imunda. Então, os trapos de imundícias, ou são para tampar a lepra, ou a impureza da mulher durante esse período. Amém? Então, o que são as obras, os atos de justiça daqueles que se auto-justificam? Trapos imundos. Romanos 2, fala do justo juízo de Deus, amém? E aí ele vem falando sobre juízo, amém? Sobre justiça. E aí, lá no Romanos 2, 13, ele diz bem assim, ó. Porque não são os que ouvem a lei, não são os que ouvem a lei. Não são os que ouvem, você está ouvindo? Não são os que ouvem a lei, os que são justos aos olhos de Deus. Mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Não são os ouvintes, não são aqueles que estão ouvindo, que são declarados justos. Mas aqueles que obedecem. Então é necessário o quê? Obedecer. Se você... Para ser declarado justo, você tem que entender que você não é à medida que você ouve. Porque hoje nós podemos sentar e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E ouvir mais, e ouvir mais. Mas sair daqui e fazer completamente diferente do que ele está falando. Só que ele está falando que o que obedece. Então você vem aqui, você congrega para ouvir a palavra de Deus. E sair deste lugar, amém? Com algo novo na mão. Você deixou algo para receber algo muito melhor. Glória a Deus. Para sair daqui e fazer algo muito melhor. Não para voltar para casa e ter os mesmos pensamentos. Não para voltar para casa e praticar tudo do mesmo jeito. Mas a gente vem aqui para a gente ser transformado, porque a gente ouve. Amém? E a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela é ativada em você. Amém? Se você pegou e vai e pratica. Glória a Deus. Não se você ouve e descarta, mas se você ouve e traz. Se você alimenta disso. Glória a Deus. Aí ele fala. Lá em Mateus 22, no 37,
E esse texto eu citei da última vez, porque ele fala bem assim, ó, que qual é a lei? Qual é a maior lei, o maior mandamento? Glória a Deus. Ele diz lá em Mateus 22, no 34, eu vou ler. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. E ele está falando lá que os que obedecem à lei serão declarados justos. Qual lei? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amém? Quem são justos? Aqueles que obedecem à lei. Qual é a lei? Amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, e assim amar o próximo. Amém? Os justos são os que amam a Deus sobre todas as coisas. Justiça na nossa vida é colocar o Senhor como maior. Amém? Justiça em nós, na nossa vida, é trazer o Senhor para o lugar onde Ele deve estar. Fora disso, tudo é injustiça. Fora de se colocar o Senhor no centro da tua vida, tudo é erro. Está tudo fora. Porque você pode até fazer as coisas, mas vai estar fora. Porque quem vai estar no centro, assentado no trono do teu coração, é você. São outras coisas. É vanglória, é desejo por ser aclamado. Se você não colocar o Senhor como o centro da sua vida, você vai fazer as coisas esperando elogios. Você vai fazer as coisas baseado no que você vê. Você vai fugir da verdadeira fé. Porque a verdadeira fé é você fazer as coisas não pelo que você está vendo, amém? Mas pela certeza de quem te chamou, que você está fazendo aquilo que Deus te comissionou. É uma convicção. Glória a Deus. Então, se nós, no nosso coração, hoje, o Senhor não está no centro da nossa vida, eu quero que você analise você. Não é para você julgar o próximo, se o outro está fazendo as coisas fora. Não, é para você se examinar e falar: o Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é o centro de todas as coisas. Eu amo o meu Deus como Ele deve ser amado. Eu faço as coisas buscando verdadeiramente a Ele. Eu leio a Bíblia buscando a Ele, ou eu leio a Bíblia querendo saber para demonstrar para as pessoas. Ou eu venho à igreja para cumprir um ritual, ou eu venho à igreja porque eu tenho fome de Deus. Como combater a cultura do erro? Amém? Como combater essa cultura que coloca o erro como normal, como algo que a gente vai ser aperfeiçoado? Estabelecendo o trono do Senhor em nossas vidas. Buscando o reino de Deus. Por que ele não fala buscando só o reino? Ele fala também a sua justiça. Porque é em nós, amém? Buscando a justiça de Deus. Glória a Deus. Então, como que a gente combate um evangelho que é falso? Como que a gente combate o que não é verdadeiro? Vivendo o que é verdade. Vivendo o que é justiça. Justiça de Deus é colocar o Senhor no centro do culto. Justiça de Deus é colocar o Senhor no centro do dízimos e ofertas. Justiça de Deus é colocar o Senhor no centro da palavra. Justiça de Deus é viver 24 horas com o Senhor no centro da sua vida. 24 horas, 7 dias por semana. Amém? Não só um momento, não só um momento. É todos os dias, a cada segundo, você ser ferido por uma fome, amém, de Deus. Mateus 5, 14, 16. E agora aqui a outra
Há outro ponto que é importante a gente destacar. Como existe muito falso, nós acabamos olhando para aquilo que é verdadeiro e dizendo que é falso também, sabia? Sabe por quê? Porque existe muita gente fazendo as coisas de maneira errada e falsa. E quando vem o que é verdadeiro, a gente joga, a gente torna vil o que é santo. A gente torna vil aquilo que é santo. Só que Deus fala bem assim, ó. Os justos, nós fazemos todas as coisas para o Senhor. Em primeiro lugar é o Senhor. E se você sabe que em primeiro lugar é o Senhor na tua vida, não tema se Ele te colocar em um lugar bem alto. Amém? Para iluminar a todo lugar. Porque Ele fala bem assim, ó. Mateus 5:14. Ele fala bem assim, vou ler o 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Então os justos, eles não têm que ficar escondidos embaixo. Amém? Mas eles devem ser colocados em um lugar alto. Ah, mas as pessoas vão falar bem assim, cuidado, viu? Cuidado com orgulho. Cuidado que você vai ser orgulho. Ó, orgulho, você está querendo se aparecer. Mas Deus está falando que Ele vai colocar os justos dele em um lugar alto, para que ilumine a todo lugar. Amém? Ele não vai deixar escondidinho, Ele vai resplandecer. Amém? Os justos vão resplandecer. Glória a Deus. E todos vão ver o justo brilhando e vão glorificar a quem? A Deus, ao Pai. Amém? Vão ver os justos e não vão. Por isso que há muito justo escondido em caverna. Há muito justo escondendo, com medo. Amém? É um espírito que tenta fazer com que ele fique escondido. Porque não, você não pode fazer isso. Mas se você tem certeza que o primeiro da sua vida é Deus, se a justiça de Deus na tua vida operou na tua vida, e você colocou Ele no centro, não tema. Resplandeça. Glória a Deus. Não tenha medo de brilhar. Não tenha medo de resplandecer. Porque assim vão ver aquilo que é treva. Aquilo que não é verdadeiro vai tornar a luz. Glória a Deus. Olha o que fala. Porque muitas vezes a gente fica somente com aquele texto que a Lu leu. Em Isaías, que fala que nossas obras são como um trapo de imundícia. E a gente fala, nossa, é tudo trapo. Tudo trapo. Mas olha o que a palavra fala em Apocalipse 19. Glória a Deus. Diz assim, ó, a partir do 6. Então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém? Se você estabelecer o trono do Senhor na tua vida, tudo que você vai praticar vai ser para que a noiva seja adornada. Amém? E os atos são como linho fino. Amém? São como linho fino. Como é precioso isso. Como é precioso isso. Mas você vai falar assim, a gente é salvo pelas obras? Não. Mas as obras são a evidência da sua fé. Me mostra a tua fé sem obras. Me mostra a tua fé sem obras. Você diz que tem fé. Cadê a tua fé? Amém?
é para mim também, amém? E essa palavra é forte, porque é como se um leão rugisse dentro de mim. Eu não sei para você, mas cadê a sua fé? Se você diz que crê em mim, cadê as suas obras? Cadê? Cadê o arrependimento? Cadê as lágrimas diante do meu altar? De arrependimento, porque eu não sou o centro da sua vida. Cadê as lágrimas? Cadê as lágrimas dos santos? Se você é justo, santo, devemos se arrepender, assim como o pastor falou. Se você quer ser declarado justo, que você quer ser como o cedro do Líbano, mas você quer viver como o povo do deserto, que murmurou, que reclamou, que duvidou, que adorou outros deuses, não podemos servir a dois senhores. Ou o Senhor é o Senhor da tua vida, ou as obras de justiça, ou os seus atos de justiça são linho fino ou são trapos imundos. O Senhor faz separação. Ou as suas obras são trapos imundos para sua autojustificação, ou você creu que Jesus veio para morrer pela sua vida, para morrer por você, e você não vai viver mais aquela vida passada, outrora, que a tua liberdade, que as pessoas hoje trazem como hipergraça, vivendo uma libertinagem, porque o Senhor é justo, porque o Senhor dele é justo, porque a base do seu trono é justiça, amém? Então, os justos, eles não devem temer, eles não devem temer, porque eles sabem que eles estão olhando para Jesus, e que Jesus é a razão, o motivo do viver. Então, não se esconda, não se esconda. Se o Senhor está falando para você, brilha, somente brilha, glória a Deus. Não é para você fazer, somente brilha, glória a Deus. Vamos voltar lá para 1 Coríntios. E tem promessa, para os justos tem promessa. Para os justos tem promessa. Se você lê na Bíblia, tem promessa para justo. Amém? Não os que se auto-justificam, mas para justo, e tem muita promessa. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. 24 horas de oração. Estivemos aqui diante de Deus, e no final ele falou bem assim: ouvi todo mundo, mas quem será que pode me ouvir? Quem será que me ouve? Com quem eu posso falar e ele vai ouvir e vai dar atenção? Quem me ouve? Porque eu ouço a todos, mas poucos têm me ouvido. Eu ouço a todo mundo. Inclusive Miriam, amém? Que teve um caso lá. Eu ouço todo mundo. Mas quem vai ser como Josué e Caleb? Quem vai segurar a promessa? Quem vai ser como Moisés? Eu ouço todo mundo, mas quem me ouve? Quem me ouve? Deus está falando, quem me ouve? Se as pessoas buscam suas soluções para suas vidas, coisas pequenas, tão pequenas, sendo que eu tenho coisas tão grandes, eu quero cumprir Joel. Você não está entendendo? Deus quer cumprir Joel, mas ele fala bem assim, olha o que ele fala, que ele vai derramar do Espírito sobre toda a carne. É sobre toda a carne. Ele não vai derramar espírito sobre espírito. É espírito sobre carne. Aí você fala assim, carne, pessoas carnais, pessoas que se submeteram ao Espírito. Pessoas que desejaram mais o Espírito, mais a Ele do que todas as outras coisas. Amém? Joel 2 para se cumprir. Há uma palavra, amém? Há uma palavra a se cumprir. Há uma palavra a se cumprir. Glória a Deus. Então lá, voltando lá, né, para 1 Coríntios. E aí ele continua falando, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ele continua falando. Por isso,
Meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Tá vendo que ele fala bem assim, ó, julguem vocês mesmos. Então ele está falando bem assim, ó. Tem pessoas que ele está falando para justo, ele fala bem assim, vocês vão julgar as coisas bem. Se vocês colocaram eu no centro, as outras coisas, se vocês mudaram a ótica, a visão, se vocês são guiados pela palavra, se a palavra é o trilho da sua vida, vocês vão enxergar bem as coisas. Vocês vão ter convicção, amém? E vocês vão saber julgar. Olha o que ele fala, ó. Estou falando a pessoas sensatas, julguem. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão? Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Ele tem falado conosco sobre mesa, não é? Podemos nós participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Podemos nós cochear entre dois senhores? Podemos nós? Algo tremendo, sabe por que ele tem falado? Eu tenho conduzido vocês uma nuvem. Eu tenho conduzido vocês uma coluna de fogo. Só que tem pessoas que não estão... Eles estão cultuando o erro, sabe por quê? Existe hoje no mundo, existem muitas frases de efeito. E uma que está por aí é assim... Aconteceu alguma coisa, né, com ela. E está tudo bem. Quem já não ouviu essa frase? Você faz alguma coisa, não dá certo, e está tudo bem. Deus está falando bem assim, não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem, não. Eu estou falando para vocês, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem os demônios. Por isso que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Nós devemos mortificar, amém, nossos pensamentos de morte, porque o que a carne quer é produzir morte. Nós devemos buscar o Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Amém? Nós não tem como servir a dois senhores. Não tem como se assentar em duas mesas. Amém? Não tem como. Deus, ele faz separação de obras que é trapo de imundícia e os atos de justiça que são linho fino, que está ataviando a noiva, amém? Que está adornando a sua noiva. Glória a Deus. Lá em Salmos 37. Então, não está tudo bem, não se conforme. Não se conforme. Não se conforme, não é com o pecado do outro. Não se conforme com a tua vida. Amém? Não estando no centro da vontade de Deus. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada
e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dia de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor. Os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor murcharão, como a beleza dos campos, desvanecerão como a fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aquele que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. A boca fala que o coração está cheio, amém? Não é somente como você age, mas como você reage às situações. Como você reage demonstra do que está cheio o teu coração. Amém? O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixa cair. Em suas mãos, nem permitirá que o condene quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios foram eliminados, você o verá. Viu um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Aqui como uma casa na areia, amém? Tá vendo? Ele também vai florescer, ele também vai crescer, amém? Assim como o joio também vai crescer, amém? Mas ele vai ser aplacado. Considere o íntegro, observe o justo. Há fruto para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Glória a Deus. A promessa para os justos. A promessa para os justos, amém? Como está aqui nesse texto. A promessa para você que decidir colocar o Senhor como centro da sua vida. Que decidir participar da mesa do Senhor. Que decidir que as suas obras serão atos que vão ataviar a noiva. Amém? Atos que vão adornar a noiva. Que vão preparar a noiva. Glória a Deus. Que assim vocês se coloquem de pé. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, todos nós. Por isso que eu perguntei, qual é a tua fome? Qual é a tua fome? Porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Glória a Deus. Há uma mesa que vai saciar aqueles que decidem colocar o Senhor no centro da sua vida. Ou você vive a verdade da palavra de Deus, ou você vive a verdade da palavra de Deus. Ou você se encaixa debaixo do que ele está falando, ou você vai ficar pelo deserto. Ou seus corpos vão ficar estendidos pelo deserto. Ou você decide servir a Deus e colocar o Senhor como centro da sua vida. Ou não é somente... Olha o que... Eu vou ler, pode ficar em pé ainda. Um pouquinho antes, lá em 1 Coríntios 9, ele fala bem assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio, entendeu? Não andem como se não estivesse na cultura do erro, como se está tudo bem. Muitas vezes você pode falar bem assim, sobre uma determinada situação da sua vida, que o erro vai ser fatal. Você pode estar diante de um momento de decisão na sua vida, que se você deixar sair para ver, falar bem assim, sabe, eu estou vendo, né? Vamos ver aí no que vai dar. Vamos ver aí no que vai dar. Sabe o que vai dar? Corpos estendidos pelo deserto. Ou você decide a tua vida hoje, ou a gente decide viver para Deus, ou é isso que vai acontecer. Ou a gente vive como se a gente quisesse alcançar o prêmio. Não tem. Eu trabalho com treinamento. Não existe uma pessoa, ela querer correr uma maratona e ela não treinar, não se submeter ao treinamento. Não existe uma pessoa, ela querer algo e não andar como se ela quisesse algo. Eu quero muito emagrecer. Se você continuar comendo do jeito que você come, se você continuar sedentário do jeito que você está, você não vai alcançar. Não adianta você querer achar que você vai servir aos demônios, dar lado para a carne. Sabe por quê? O que alimenta a carne são os demônios. Pega uma carne e deixa num lugar. Se você deixar ela lá, vai vir bicho. E vai ferver de bicho aquilo. Assim são os demônios na carne. Se você não decidir andar pelo Espírito, vai ferver de demônio na vida. Vai ferver de demônio. É bicho para tudo quanto é lado. E assim vai acontecer. Vai ser comido de bicho. É muito forte essa palavra, porque é como se Deus estivesse falando. É uma decisão que você tem que tomar. Não adianta você achar que você vai viver nessa cultura de erro. Não adianta, porque a minha palavra ela é certa. Não brinca. Não brinca. Não brinca com a palavra de Deus. Não vai achando, vamos ver no que vai dar. A consequência disso vai ser terrível. E aí você vai falar, cadê a misericórdia de Deus? É essa palavra sendo pregada para você. É a misericórdia de Deus. Mostrando para você que você tem duas opções. Ou você senta na mesa com o Senhor, ou você come junto com os demônios. E aí lá ele continua falando bem assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. É uma coroa incorruptível. Nós não estamos buscando uma coroa que perece. A coroa é incorruptível, é eterno. Ou você vai viver eternamente com Deus, ou você vai viver eternamente no inferno. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha o que ele vai falar aqui. Mas esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que depois que tenha pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Essa palavra, porque essa palavra veio a mim. Você imagina? Pode um cego guiar outro cego? Não. É a luz de Deus que está brilhando. Amém? Para quem anda num caminho. Eu mesma tenho que esmurrar o meu corpo. Esmurrando o meu corpo para viver a palavra de Deus. Por quê? Por que o corpo de Cristo está se atacando? Por que você está buscando um lugar que não é teu? Por que você está querendo esmurrar, chicotear o próprio corpo? Por que você está... Sendo que eu vou buscar uma noiva com um corpo perfeito, ataviado. Eu quero que você entenda que você deve buscar o Senhor na sua vida, estabelecer o trono dele. A justiça de Deus na sua vida. Amém? E não vai ter como. Ele vai colocar você para resplandecer. Pessoas podem falar, olha lá, está querendo se aparecer, mas você sabe que você esmurra o teu corpo para se submeter à palavra. Você sabe que não é fácil viver a palavra,
Mas não é impossível, porque ele está falando aqui que há um escape. Amém? É ser conduzido pelo Espírito Santo. É mortificar os nossos pensamentos de morte, que conduzem à morte eterna. É ser conduzido, é ser guiado pelo Espírito, é pensar nas coisas do céu. É correr como quem sabe para onde está indo. É se submeter ao treinamento. Amém? Se submeta a esse treinamento. Se submeta a esse treinamento. Amém? Submeta. Existe uma recompensa eterna. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém veja. Amém? Que você está crescendo para baixo, assim como o cedro do Líbano. 1,5 metro, 5 centímetros para fora só no começo. Uma hora vai crescer. 40 metros para cima. Aí eles vão falar bem assim, olá, está querendo se aparecer. Mas não. Você se aprofundou. Amém? Por isso que essa palavra tem muito a ver com amor. Porque eu citei John Wesley no outro culto. John Wesley entendeu que não era porque ele fazia tudo. Como se ele pudesse comprar a salvação. Mas ele entendeu que a salvação era para a graça. Só que o que ele fez? Ele largou tudo e foi viver a vida dele conforme ele queria? Não. Ele foi praticar atos de justiça. Não é à toa que se acendeu uma luz na Inglaterra. Amém? Que iluminou a todo e o avivamento veio. Avivamento expõe quem está no centro do teu coração. E nós estamos clamando por avivamento. Clamando por avivamento, para que o Senhor aviva a tua obra ao longo dos anos. Aviva a tua obra. Aviva o meu coração, Senhor. Aviva o meu coração. Clama agora. Comece vocês a clamar. Senhor, eu estou aqui. Em arrependimento, Senhor. Em arrependimento, Deus. Porque tantas vezes, Senhor, eu vim à tua casa, Pai. Oh, Deus. Achando, oh Senhor, oh Deus, que eu ia comer algo que era muito doce, era como se fosse uma sobremesa, mas o Senhor tem alimento que sustenta, o Senhor tem alimento que fortalece, o Senhor tem alimento que faz com que a gente caminhe.